Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade sobre as classes sociais, políticas, econômicas, religiosas de Israel no tempo de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fariseus e os zelotas. Me prendo mais aos fariseus porque são aqueles que mais chamavam a atenção no tempo de Jesus, os fariseus e os doutores da lei. Por que isso? Porque esses dois grupos eram grupos aliados ao Império Romano. Os fariseus diziam que não eram, mas de forma passiva eles falavam que eram contra, mas não faziam nada para inverter a situação, embora eles tinham um certo prestígio social para isso. Então, os fariseus eles eram grandes aliados da elite sacerdotal, também eram grandes proprietários de terras em Israel. Eram contra o Império Romano, como já disse, de forma passiva, e todas as camadas da sociedade de Israel tinham fariseu. Eles aceitavam pessoas da camada mais pobre. Por que isso? Eles aceitavam porque eles manipulavam. Porque ricos acreditavam no que eles falavam e pobres também. Eles partiam para a manipulação das pessoas, para a exclusão das pessoas, para dizer que Deus não era favorável às pessoas que passavam necessidade, por exemplo, porque eles acreditavam na predestinação. Então, se uma pessoa é leprosa, é porque ela pecou muito, por isso ela é leprosa, ou já nasceu leprosa porque não foi querida por Deus. E eles conseguiam converter pessoas de que Deus era desse jeito, conseguiam converter pessoas da alta sociedade como pessoas que viviam sofrendo por Israel afora, sendo manipuladas, pessoas que não tinham nada, passavam necessidade das coisas e defendiam os fariseus. O mundo de hoje parece que não é muito diferente. E eles falavam muita coisa que tinha que ser feito para salvar, para ter vida eterna, para restaurar Israel, etc. Mas eles não faziam nada. Eles, como os doutores da lei, eles também se defendiam na porta dos templos, pregando, na porta das sinagogas, ensinando, mas ensinava ao bel prazer e ensinava de forma que eles se beneficiavam com a pregação, não libertavam, eles escravizavam. Também esperavam um Messias político e religioso. Por isso que quando Jesus veio, eles não o aceitaram. Por quê? Porque Jesus foi na contramão deles. Tudo que Jesus ensinou foi contra os doutores da lei, totalmente. Contra os fariseus, totalmente. Jesus pregou o reino de Deus, mas pregou a libertação. Pregou a mudança de vida, mas também pregou justiça social profunda. E os fariseus não aceitaram isso. Eles se misturavam com os doutores da lei. Então era um problema os fariseus em Israel. E Jesus teve grandes conflitos com eles, porque eles defendiam o Império Romano de certa forma. Diziam que não, que eles iam libertar. Só que isso eles falavam, mas faziam o que o imperador romano pedia para fazer. E acabavam fazendo com que o povo de Israel tornasse um povo escravizado. E depois tinha um outro grupo, que era o grupo dos zelotas. Esse grupo já queria a libertação de Israel, mas de forma violenta. Era um grupo violento, era um grupo que usava armas, era um grupo que partia assim para a destruição das coisas. Jesus teve dois apóstolos desse grupo, Simão Pedro e Judas Iscariotes. Os dois tinham alguns comportamentos que mostravam esse ato violento dos zelotas.
Amanhã nós continuamos falando dos essênios e dos samaritanos.